declarar meu amor, para te coroar, meu rei, Senhor da minha vida. Eu saudo os irmãos com a paz do Senhor. Estou muito grata a Deus por essa oportunidade que Ele me concede de estarmos aqui. E estamos aguardando, o Senhor já vai descer. E vamos fazer uma oração inicial com o nosso irmão Gabriel. Pode orar daí mesmo. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Oremos. Querido Deus e Pai, Senhor, neste momento queremos te agradecer pelo dia, meu Deus, que o Senhor nos concedeste, Pai, porque até aqui a Tua mão tem nos sustentado, nos guardado, nos livrado de todos os males, meu Deus. Te pedimos, Senhor, neste momento, que o Senhor venha estar conosco neste círculo de oração, meu Pai, que o Senhor venha usar cada pessoa que irá louvar a Ti, cada pessoa que irá ler a Tua palavra, meu Pai, usa o pregador, que venha ser o Senhor aqui, meu Pai, e não ele, meu Deus. Que o Senhor venha estar presente neste meio, meu Deus. Fala conosco, fala aquilo que nós precisamos ouvir nesta noite, meu Pai. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou passar para a Eliette. Vamos cantar o hino da harpa, Salve os irmãos com a paz do Senhor. Eu peço aos irmãos que não levem em consideração a minha pessoa aqui falando com vocês. Porque, nem se assustem, porque conhecimento, assim, eu não tenho. Mas, se Deus permitiu que eu estivesse aqui, é porque é Ele que vai fazer, né? Então, que Ele faça segundo a vontade dEle, e não a minha. Porque eu estou aqui acreditando que seja a vontade dEle. Então, vamos cantar o hino 577. Fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo
onde o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém? Vamos ouvir o nosso irmão Gabriel. Não, Mateus, né? De Sonildes? Sim. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Salmo 30, capítulo 38, que diz: O Senhor não me repreenderás na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está o meu desejo e o meu gemido não te é oculto. Agradeço a minha oportunidade. Amém. Vamos ouvir agora a nossa irmã, que eu estou muito feliz de vê-la aqui, porque de vez em quando era dar um ninja na gente, e é a nossa irmã Daisy. Vem, meu amor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Irei ler aqui em Salmo 128, que diz: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda segundo os seus caminhos, pois comerás do trabalho das suas mãos, feliz será e tudo irá bem. Eu estou feliz, né, de estar aqui. Tem sido um pouco difícil eu poder vir. Eu hoje mesmo passei o dia todo no curso. Cheguei, estava tão cansada. Falei assim, não vou não, mas depois eu falei assim, eu vou. Peguei, me arrumei e vim. E eu peço aos irmãos que continuem orando por mim e pela minha família, para que Deus venha abençoar. Amém. Feliz em tê-la aqui. Vamos ouvir a nossa irmã Lucivane. Pode ser cantando ainda, né? E logo após os senhores. O trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Salve a igreja com a paz do Senhor.
Para mim foi uma surpresa, né? Eu vim só para ouvir. Eu disse, hoje eu vou para o círculo de oração dos jovens. Vou lá para ouvir a palavra. Mas o Senhor, Ele faz como Ele quer, não é verdade? Então, aqui no hino 169. Longe do Senhor andava, num caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juiz eu não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Eu quero falar sobre Marta e Maria. Marta estava ansiosa para fazer as coisas. E Maria estava aos pés do Senhor Jesus. E a gente tem que estar aos pés do Senhor Jesus. Hoje eu estava em casa e meu filho mais velho disse, vá não, manhã, fica aqui comigo, não sei o quê. Eu disse, não, eu vou para os pés de Jesus como Marta. Porque Jesus tem algo para me dar. E eu ficar aqui em casa, eu não vou ter nada. E lá eu vou ouvir a palavra de Deus. Então, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Adorarei somente a ti, Jesus.
parar tão cedo assim. Até disse, Deus te esqueci, mas Deus não esquece. Você está contigo aí. Ele não mudou seu cativeiro. Repreendeu devorador. Ele agora tua cabeça. Vem tomar posse da vitória. A bênção já chegou. Se você cair, ele te levanta. Se você chorar, ele te consola. Quando oprimido, ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Lembra que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Solte para cima, atravesse o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até pra voar. Voa agora nas asas do vento. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Se você cair, ele te levanta. Se você chorar, ele te consola. Quando oprimido, ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declara que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus mandou. Salte para cima, através do abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até pra voar. Voa agora nas asas do vento. Pois a vitória é tua, é tua, é tua. A vitória é tua. Eu vou te dizer. Vai agora de sofrer. Erga a cabeça. Erga a cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, iremos fazer as apresentações. O grupo que foi convidado é o grupo de senhores. Que Deus continue abençoando. Os nossos visitantes, nossa irmã Keilinha e a colega dela, que está lá no fundo, que já fez parte também aqui do grupo Cristo Vive. E o nosso visitante Gabriel. E o nosso preleitor, que é o nosso irmão Zaqueu. O que os irmãos têm para dizer para os nossos visitantes, os nossos convidados? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Volte sempre. Nós te amamos em Cristo Jesus. Nessa oportunidade, iremos ouvir o nosso visitante, o irmão Gabriel. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu queria ler aqui em Marcos, seu capítulo 16, versículo 17, que diz assim: E eis estes sinais, seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas. Eu queria me atentar aqui em expulsarão demônios por
uma discussão que eu tive bastante com os jovens ultimamente, que é sobre a questão de expulsar demônios. Eles me falaram muitas vezes falando assim, Gabriel, eu tenho medo de aparecer um demônio dentro da minha casa. Eu estava dormindo, apareceu um demônio. Aí eu contei para eles um testemunho meu, que eu estava na minha casa, estava reformando ainda, e eu tive que dormir no quarto de baixo. E, do nada assim, eu vi um demônio se manifestando. E eu dizendo para eles, isso é algo que vai acontecer com você, em um momento ou outro. Você diz assim, talvez, mas eu não quero ver. Mas no momento você vai ver. No momento que você se conecta com Deus, o diabo não gosta disso. É uma coisa que o inimigo mais odeia, é ver um jovem, um crente, firmado na presença de Deus. Então, nesse momento, isso incomoda o inimigo. E quanto mais você incomoda o inimigo, mais ele tende a se manifestar dentro da sua casa, em qualquer lugar onde você vai, qualquer lugar que você for, você vai perceber o movimento do inimigo. Assim eu disse para ele, simplesmente, no nome de Jesus, nós expulsamos demônios. Isso pode dizer assim, mas isso é uma raridade do dia de hoje. Mas tente. No nome de Jesus, você dobra seu joelho e expulsa demônios. Seja em outras pessoas, seja o que estiver se manifestando, você expulsa. Assim agradeço uma oportunidade. Amém, glória a Deus. Vamos ouvir a nossa irmã Marisete? Amém, glória a Deus, aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor e jamais vai nos desamparar. Até aqui nos ajudou o Senhor, meu bom pastor. Glória a Deus, aleluia. Então, meu cumprimento, irmão, com a paz do Senhor. É um motivo de grande alegria, graças a Deus, de estar aqui nesta noite, cooperando com os jovens, pois eles precisam muito das nossas ajudas. Não somente hoje, mas todo dia apresentei eles ao Senhor, glória a Deus. E assim não vou dizer que eu não estava preparada, estou preparada sim. Quer dizer, estou aqui. Aleluia, glória a Deus. Em Salmo 121, que diz, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Louvado seja Deus. É o motivo de olhar para o céu e agradecer a Deus. E a luta, quando vier, a gente clamar a Ele e Ele nos enviar o socorro. Amém. Vamos ouvir o grupo de jovens com 2 hinos.
onde ele morreu por mim. Livre estou, pois um dia condenado foi. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer, foi por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Livre estou, pois um dia condenado. Ele mesmo se entregou, decidiu morrer por mim. Toda iniquidade ele levou, minha dívida pagou, me amou, redenção. Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou a vida em mim. Ninguém teve amor Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Ninguém teve amor. Ele Tudo foi por mim, derramou seu sangue, não está ali. Ele ressuscitou, sangue carmesim, derramou sua vida em mim. Nesse momento, nosso irmão Everaldo está com a oportunidade para estar fazendo um clamor pelos jovens e logo após a nossa irmã Luci para tirarmos dízimos e oferta para a manutenção da obra do Senhor. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor.
Com a autorização da nossa irmã que está na frente, a igreja fica de pé. Oramos. Soberano Deus e eterno Pai, Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos Deus, estar te apresentando ao Senhor nesta noite, ó Deus. Pai amado, Pai querido, grupo de jovens, Senhor, qual nessa noite, ó Pai, está fazendo, Deus, participando, Deus, desse ciclo de oração, Senhor, que o Senhor se faça presente, Deus, falando, Deus, fortemente, Deus, a cada coração, Deus. Pai santo, Pai justo, usa, Deus, de forma tremenda, Senhor, o teu servo, Senhor, que vai, Deus, transmitir, Deus, a tua palavra nesta noite, ó Deus. Pai amado, Pai querido, querendo também, Deus, te apresentar, Deus, aqueles que não puderam, Deus, os jovens que estão aqui nesta noite, que o Senhor continue, Deus, renovando a fé, renovando as forças e renovando, Deus, também as esperanças, Deus. Pai amado, Pai querido, que o Senhor ajude, Deus, nessa jornada, nessa caminhada, nessa trajetória, sabendo, Senhor, que não é fácil, Senhor, mas que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Vai fortalecendo o teu povo, fortalece o teu jovem, fortalece, ó Deus, também as irmãs que estão na frente, Senhor, na incumbência, na responsabilidade, Deus, de conduzir, Pai. Louvado seja Deus, como uma pessoa espiritual, Deus, ajudando os jovens, Deus, na tua presença, Deus. Pai amado, Pai querido, é isso que nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Salve da igreja com a paz do Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou
agradeço a oportunidade de Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Oremos, irmão, pelo nosso pregador, pelo nosso preleitor nesta noite. Deus há de usar esse vaso para alimentar a nossa alma. Altíssimo Deus e nosso eterno Pai, aqui está o teu filho, Senhor, diante da tua presença, Pai. Nós bem sabemos, Senhor, que não é ele fala, mas o teu Espírito Santo que vai falar na boca dele, Senhor. Que nesta noite, ó Pai, já vimos o teu operar, Senhor, o teu agir, o seu movimentar nesta noite. Cumprimenta na boca de teu filho e fala com as nossas necessidades, Senhor. É tudo que já te pedimos, já te agradecemos. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz: Aleluias. Pare neste instante. Reverência no lugar. Eu sinto que o meu Deus fique em silêncio e comece a orar, pois Deus em nosso meio vai falar. Deus tem uma palavra pra você. 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 Aleluia. Eu salto os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu canto esse hino, eu já falei aqui, mas eu gosto de sempre começar com esse hino, porque quando eu era criança eu tinha raiva desse hino, porque eu achava que os pregadores gostavam de cantar ele para chamar a atenção das crianças, para as crianças não ficar conversando no meio da pregação. E aí eu não gostava. Só que hoje, desde a primeira vez que eu tive a oportunidade para levar a mensagem do Senhor adiante, o Senhor sempre falou com esse hino no meu coração, e eu entendi que no meio da correria do nosso dia, coisas que a gente faz, a gente nunca para. E quando ele fala, pare neste instante, ele não está querendo que você reclamar com você, mas ele está dizendo, a correria do seu dia a dia, os seus afazeres, as suas preocupações que estão lá fora, faz o seguinte, deixa tudo lá fora. Sabe por quê? Porque Deus tem uma palavra para você. Porque por muitas vezes, por conta da correria do dia a dia, a gente está dentro da igreja, a gente está escutando a palavra do Senhor, mas a nossa mente está avoada, a nossa mente está lá fora, e a gente não entende nada do que o Senhor está falando conosco. Então eu disse para o Senhor, Senhor, a não ser que o Senhor diga, Zaque, eu não cante, eu vou estar sempre levando esse hino, para que outras pessoas entendam o que eu entendi, que no momento da tua palavra nós precisamos parar e começar a ouvir o Senhor, e dar atenção ao Senhor. Mas enfim, vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, no seu capítulo 1. Nós vamos ler uma leitura um pouquinho extensa, mas eu creio que Deus falará ao nosso coração nessa noite. Vou aproveitar o momento enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia para agradecer a liderança do grupo de jovens, nossa irmã Eliette, nossa irmã Maísa, nossa irmã Rebeca, que nos fizeram o convite para que a gente estivesse aqui. Eu sei que às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro, vê pouca gente, por assim dizer, e a gente pensa que Deus não fala quando tem pouca gente. Mas a verdade é que Deus não se importa com a quantidade de pessoas que estão aqui. Se Deus te trouxe aqui, é porque Ele quer falar com você nessa noite. Daniel 1, a gente vai ler do versículo 3 ao versículo 8 e depois o versículo 12. Todos acharam? Digo amém? A gente vai ler e vai dizer o seguinte. E o rei disse a Aspenaz, mestre dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel e da semente do rei e dos príncipes, jovens em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria e instruídos no conhecimento, e conhecedores da ciência, e tais que tivessem habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e a língua dos caldeus. E o rei determinou para eles uma provisão diária de alimento do rei e do vinho que ele bebia. Assim seriam alimentados por 3 anos, para que ao fim destes pudessem estar diante do rei.
Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, a quem o príncipe dos eunucos deu nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, e a Ananias Sadraque, e a Misael Mesaque, e a Azarias Abednego. Porém Daniel propôs em seu coração que não se contaminaria com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos que ele não se contaminasse. E o versículo 12 vai dizer: põe teus servos à prova, eu te suplico por 10 dias, e que nos deem legumes para comer e água para beber. Amém? Essa passagem é uma passagem muito conhecida. Até mesmo aqueles que não são cristãos, que nunca sequer adentraram uma igreja, já escutaram por alguma vez a história de Daniel. Todo mundo já escutou pelo menos uma vez a história do homem que fora jogado na cova dos leões. Do homem que juntamente com seus 4 amigos fizeram o diferencial no meio da Babilônia. Todos nós conhecemos a história. Mas o que está por trás dessa história? Vamos começar pelo contexto histórico de Israel. Em 2 Reis, no seu capítulo 21, 20 em diante, vai trazer a história de alguns reis de Israel. Dentre eles nós vamos encontrar reis que seguiram aquilo que o Senhor tinha lhe determinado, foram bons segundo a visão do Senhor, e reis que foram maus segundo a visão do Senhor. O primeiro dos reis que nós vamos encontrar é o rei Ezequias. O rei Ezequias foi um rei reto segundo a visão do Senhor. Foi um rei que seguiu aquilo que o Senhor tinha determinado para ele. Só que o que acontece? E enquanto eu estudava, Deus me trouxe essa ênfase na história do rei Ezequias, apesar de não ser o texto que a gente leu. O rei Ezequias, ele faz tudo conforme o Senhor instrui ele. O rei Ezequias, ele segue os passos que o Senhor tinha instruído para ele. E isso é louvável, e isso é aplaudível. Só que há um momento na história de Ezequias que me chamou muita atenção. Ezequias, em determinado momento, vai se encontrar doente, e o profeta Isaías vai chegar para ele e vai dizer: Rei, coloca a tua casa em ordem, porque certamente morrerás. E o que eu acho engraçado e que eu acho de certa forma bonito nessa história é que o rei Ezequias, quando ele recebe essa notícia, ele vai se prostrar, virar para a parede e vai rogar ao Senhor: Senhor, não deixe que eu morra. Senhor, eu segui os teus passos. Senhor, eu fiz aquilo que o Senhor me mandou. Por favor, não deixe que eu morra. E a Bíblia vai dizer que antes de Isaías sair, Deus fala com Isaías, diz: Isaías, retorna, fala para o meu servo que estou eu acrescentando dias na vida dele. E isso é incrível quando a gente para analisar, não é? Só que quando a gente vai olhar a história por trás, a gente vai pegar e esmiuçar a história, a gente percebe que tem um grande defeito em meio a isso. Ezequias, quando faz essa oração, Deus acrescenta à vida de Ezequias 15 anos. 15 anos. E no meio desses 15 anos, Ezequias vai ter um filho, por nome Manassés, que será quem irá tomar o trono quando ele morrer, com 12 anos. E para aqueles que não sabem, Manassés foi o pior rei que Judá já teve. Ou seja, por conta da oração de Ezequias, por conta de Ezequias pedir para que a sua vida fosse acrescentada, Judá sofreu na mão dele. Teve o pior dos reis possíveis. Um rei que ficou no mandato por mais ou menos 50 anos. Rei esse que durante esses 50 anos fez tudo o que era perverso aos olhos do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele manchou as ruas de Jerusalém com sangue inocente. E sabe por que isso aconteceu? Porque Ezequias não soube pedir na sua oração. Porque Ezequias não soube seguir aquilo que Deus tinha falado para ele. Deus falou: Ezequias, coloca a tua casa em ordem. Ao invés de colocar a casa em ordem, Ezequias: Senhor, deixa eu viver. Senhor, que eu viva. Ei, cuidado com as nossas orações. Porque às vezes, através das nossas orações, tem pessoas que estão sofrendo por conta que nós não estamos sabendo pedir. E quando eu paro para pensar isso, eu gosto e eu lembro da melhor de todas as orações. Aquela que foi como exemplo e aquela que Cristo faz antes de morrer. E todas elas, as duas, têm algo em comum. É o seu final: Pai, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. A gente esquece de orar dizendo: Deus, faz o teu querer. Porque existem duas vontades: a vontade permissiva de Deus e a vontade superior de Deus, a vontade definitiva. A gente tem que entender que a vontade que tem que imperar é de Deus, não é a nossa. Nós temos que pedir: Senhor, faça conforme a tua vontade. Porque às vezes, de tanto a gente insistir em algo, de tanto a gente pedir algo, Deus diz: é isso que você quer? Eu vou te entregar. Mas saiba que as consequências dos seus atos vão vir. E com isso, a gente segue a linhagem dos reis. A partir de Ezequias, nós temos Manassés, que é o seu filho, como eu já disse, o pior rei que Judá já teve, de acordo com a maioria dos estudiosos. Dando em seguida, nós temos o filho de Manassés, que é chamado de Amon. Amon, ele vai reinar por 2 anos. Tão carrasco, tão Caxias quanto o seu pai. E a grande diferença que a Bíblia vai relatar, referente a Manassés e referente a Amon, é que no final de sua vida, Manassés, ele vai tentar se arrepender, vai suplicar socorro a Deus. Amon, por outro lado, ele nunca se arrepende. E dando em seguida,
Após Amon, nós temos Josias, que é um dos maiores reis e um dos melhores reis quando você para analisar a história. Porque Josias ele assume o trono com 8 anos de idade e vai morrer aos 39. Ou seja, Josias reinou por 31 anos. E qual é a referência máxima de Josias? Josias é o rei da reforma. É o rei que vai pegar Israel, que já vinha de uma sequência de 2 reis terríveis, e vai dizer: vamos nos consertar, vamos voltar para Deus, vamos voltar a agir como Deus quer que nós hajamos. E após ele, vai vir mais 4 reis. E aí a gente termina essa linhagem chegando no rei que a gente vai começar a história. Depois de Josias, vem o rei Joacás, Joaquim e por fim o rei Zedequias. Desses 4, Joacás, a gente não tem muita referência a não ser essa referência que está em 2 Reis. Porém, os que vão vir depois, Joaquim e Zedequias, são os reis que vão ser responsáveis por estar à frente do reino, quando o reino vai ser tomado pela Babilônia. Para que nós entendamos, a nível de história, a invasão babilônica em meio a Jerusalém pode se dar em 3 fases, das quais a primeira fase é a remessa de Daniel, que é quando quem está no poder é o rei Joaquim. E isso se dará no momento em que a Babilônia cerca Jerusalém, cerca Judá e vai tomar apenas, como nós lemos no versículo 4, jovens e da linhagem real, jovens escolhidos a dedo, jovens que seguiam e que pudessem ser instruídos, jovens sábios e que soubessem se portar em meio ao palácio. O segundo momento é quando eles vão retornar para fazer de novo esta mesma situação, e a grande referência dessa segunda leva é Ezequiel. Ezequiel vai ser levado nessa segunda remessa juntamente com o rei Joaquim. E a terceira referência, Zaqueu, apenas a nível de conhecimento. Zedequias é o terceiro rei que vai sofrer a terceira invasão. Essa terceira invasão, que vai se acontecer em Judá, ela vai ser dividida em 3 fases também, e que está presente em Jeremias, no seu capítulo 52. É a invasão onde eles vão levar mais gente. Porque quando foi na época de Ezequias, eles levam em torno de 1000 pessoas. Porém, quando eles vão fazer a questão de Jeremias, nas 3 invasões, em cada uma eles levam mais ou menos de 800 a 3.000 pessoas por invasão. É apenas a nível de conhecimento. Mas vamos nos ater aqui à parte que a gente estava falando sobre Daniel. Daniel está presente no reinado do rei Joaquim. E o que eu acho engraçado, e o que eu acho bonito quando a gente para analisar essa questão histórica, quando a gente para analisar essa questão dos reis que estiveram em Israel, a gente lembra um pouco de Êxodo. Porque há algo em Israel que nunca muda. Israel tem um velho costume que Deus abençoa Israel. O povo chega, depois que é abençoado por Deus, o povo desobedece. Deus pega esse povo e entrega nas mãos dos inimigos. Depois de entregar nas mãos dos inimigos, Israel clama. Quando Israel clama, Deus ouve, vem, salva o povo, abençoa o povo, e o povo volta a se esquecer de Deus. E isso se torna um ciclo vicioso, que em todos os momentos vai acontecer isso. A um nível que em Juízes, no seu capítulo 2, o versículo 10, o escritor vai fazer questão de enfatizar que a terceira geração é uma geração que não conheceu a Deus. E ele divide essa geração em 3 gerações. Basicamente, a geração que sai do Egito, a geração que nasce em meio ao deserto e a geração que já nasce em Canaã. Essa geração que já nasce em Canaã é uma geração que não viu os milagres de Deus no deserto. É uma geração que não presenciou a coluna de fogo, não presenciou a nuvem e por conta disso não conheceram a Deus. E sempre foi assim. E quando a gente vai vendo, após isso, a gente chega nessa questão do rei Joaquim, que é quando a gente lê em Daniel, capítulo 1, o versículo 1 em diante. E pegando referência a isso, o cativeiro babilônico, ele vai ser profetizado lá em Jeremias, no seu capítulo 25. E vai ser profetizado que serão 70 anos de cativeiro babilônico. E esses 70 anos de cativeiro babilônico, segundo a profecia e segundo o que a Bíblia vai nos trazer, ele se dá por 2 motivos. O primeiro se encontra lá em Jeremias 25, do 1 ao 14, que ele vai dizer que é por conta que o povo se afastou de Deus. Ele vai chegar e vai dizer que esse cativeiro se dará porque o povo está nesse ciclo vicioso, está nesse momento em que não conhecem mais a Deus e se afastam de Deus. Porém, o segundo motivo, e eu achei interessante de trazer, é algo que a gente já citou. Vai ser por conta também dos pecados de um determinado rei. Que rei? Rei Manassés. Lá em 2 Reis, no capítulo 24, versículo 3 e o versículo 4, o escritor vai fazer questão de enfatizar e dizer que também esse cativeiro babilônico está se dando por conta dos pecados do rei Manassés, que estão sendo cobrados do povo, por conta que Manassés tinha manchado as ruas de Jerusalém de sangue inocente. Eita, que minha garganta foi porra. Mas Deus é bom. Deus é bom. E a partir disso,
A partir desse conhecimento histórico, a partir dessa introdução histórica, a gente pode começar a adentrar no texto. E o texto que nós lemos, do versículo 3 ao versículo 8, se a gente for separar ele em partes, a gente pega a primeira parte, que é do versículo 3 e o versículo 4, que basicamente eu separei e dei um título para este como a nata da sociedade, os melhores entre os melhores. Como assim, Zaqueu? O rei Nabucodonosor, ele vai chegar para o chefe dos seus eunucos e vai dizer: ei, escolhe jovens lá naquela cidade, escolhe jovens lá naquele país. E aí me pergunto eu, qualquer jovem o rei queria? O rei queria que fosse escolhido qualquer pessoa? Não, o rei vai dizer, vai escolher os melhores jovens. Não é só sobre ser da realeza. Não, eu não quero só quem é da realeza. Eu quero gente que, além de ser da realeza, eles tenham conhecimento notório científico. Eu quero pessoas que saibam se portar no palácio. Eu quero pessoas que saibam como sobreviver em meio à nossa sociedade. Eu quero pessoas que nós possamos ensinar. Eu quero pessoas sem defeitos. E quando eu leio esses versículos, que eu venho parar para pensar e trazer para a nossa vida, eu começo a pensar, se o rei Nabucodonosor, ele não queria jovens falhos, porque para Deus nós aceitamos ser de qualquer jeito. Entendam, nós para Deus precisamos ser jovens perfeitos. Como assim, Zaqueu? Quer dizer que eu não posso errar? Quer dizer que eu não posso falhar? Não, não é isso. Mas a questão é, você está buscando a perfeição em Deus? Você tem, toda vez que você tem a oportunidade de estudar, você tem estudado? Toda vez que você tem a oportunidade de ensaiar, você tem ensaiado? Ou você está levando as coisas de Deus de qualquer jeito? Deus diz, eu quero os melhores. Ah, mas Zaqueu, Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ei, não use esse versículo isolado como desculpa. Porque quando você fala isso, você está usando como desculpa para você não se dedicar na obra de Deus. Entenda uma coisa, você precisa se dedicar, você precisa estudar, você precisa buscar conhecer a Deus. Porque de nada adianta, minha líder, de nada adianta eu dizer, Senhor, me usa, Senhor, eu quero ser usado. E ele lhe pergunta, a tarde do seu sábado, você fez o quê? A tarde do seu domingo, depois da EBD, você fez o quê? Ou melhor, a EBD, você tem vindo? Você tem vindo para a EBD de manhã? Você está aqui nos cultos de terça-feira? Você está aprendendo? Aí a gente começa a se analisar e entender. Nós precisamos ser perfeitos segundo a virtude de Deus. Precisamos buscar a perfeição em Deus. Entenda. Deus, Ele nos chama para ser perfeitos segundo a vontade dEle. E isso é aqui dentro e isso é lá fora. Sabe o que eu acho engraçado, Rebeca? É que eu escuto muita gente dizendo, eu sou crente, eu não preciso fazer uma faculdade. Eu sou crente, eu não preciso me dedicar no meu trabalho. Ei, se Deus te deu condição de trabalhar, por que você não vai se dedicar no seu trabalho? Se Deus te deu a condição de você estudar uma faculdade, por que você não vai estudar? Entenda. Deus quer eu e quer você no melhor possível. E esse melhor possível é você buscando. Porque a gente tem uma velha mania feia de achar que Deus vai entregar tudo pra gente dos céus. Entenda, Deus te deu 2 braços, Deus te deu 2 pernas, Deus te deu uma mente para você estudar, para você fazer aquilo que você pode. Porque a gente quer literalmente dizer, Senhor, eu quero conhecimento, joga. Senhor, eu quero paciência, joga. E não é assim que funciona. Eu preciso buscar, eu preciso estudar, eu preciso conhecer. Aí eu chego aqui, eu quero falar algo sobre a Bíblia que vai começar a envolver filosofia e eu nunca estudei filosofia, eu não entendo nada. Minha pergunta é, o que é que você tem feito? O que é que você tem feito com o maior bem que Deus te deu, que é a sua vida, que é o seu tempo? Você tem tempo para tudo. A gente tem tempo para tudo, menos para uma coisa. Para estudar a palavra. A gente tem tempo para tudo, menos uma coisa, para se doar à obra de Deus. E isso me deixa muito triste, infelizmente. Porque a gente está vivendo uma sociedade, a gente está vivendo uma geração que infelizmente está começando a cada vez mais se parecer com a terceira geração de Israel. Uma geração que está começando a caminhar para ser a geração que não conheceu a Deus. Uma geração que, como Gabriel falou aqui, uma geração que tem medo de demônio. Uma geração que acredita que se comer comida envenenada vai morrer. Entenda, Jesus Cristo falou para mim e para você, se comer uma coisa mortífera, não lhe farás mal algum. Ele falou para mim e para você, colocará uma bolsa de enfermo, se curarão. Ele falou para mim e para você, você vai expulsar demônios. Então por que você tem temido? Então por que você tem colocado para trás? Sabe o que é isso? Sabe por que você tem medo de expulsar demônios? Sabe por que você não acredita que você vai botar a mão e vai curar? Sabe por que você acredita que se você comer você vai morrer? É porque você não está se dedicando na palavra de Deus. É porque você não está buscando ter intimidade com Deus. Aí você não busca ter intimidade, aí você fica à mercê, conhece a Bíblia só de ouvir aqui na igreja, pra você tá bom, e com isso você vai caminhando, vai caminhando. E aí na hora que chega a hora do vamos ver, na hora que chega que o Senhor diz, expulsa, você, mas eu? Expulsar? Entenda, não é com a sua força, é com a força do nome de Jesus Cristo. Só que se você não estuda, você não sabe, você não entende. E infelizmente a gente está vivendo essa geração fraca.
E eu falo isso não porque eu falo dos outros, eu falo por mim. É a minha geração. Só que eu creio também que essa geração que todo mundo diz que é a geração fraca, que é a geração que não conheceu a Deus, que é a geração que não acredita mais em milagres, eu também acredito, minha liderança, que é nessa geração que Deus vai levantar o avivamento. Que também é nessa geração que Deus vai levantar homens e mulheres de Deus para poder levar a palavra do Senhor adiante. Entenda, eu anotei isso aqui e eu tenho certeza que eu preciso falar. Deus não é contra a sua prosperidade, tire isso da sua mente. Eu não vou chegar aqui e pregar que você vai ganhar um carro novo, uma casa nova, que você vai ganhar, que você vai ter posses e mais posses. Entenda, isso aí Deus te deu 2 braços, 2 pernas, uma cabeça para pensar e você vai correr atrás. E aquilo que você não consegue, Deus vai fazer. Deus não é contra a sua prosperidade. Aí chega alguém para mim, irmão Adriano, e vira para mim e diz, que crente não pode falar de política. Que a igreja não pode se envolver em assuntos políticos. Aí eu começo a pensar e começo a ler. Aí eu acho lá em Provérbios 29, versículo 2. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo geme. Uma pergunta, quem é o justo? O justo é aquele que conhece a justiça. É aquele que conhece a verdade. E uma pergunta, quem é a verdade? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. E a pergunta é, quem é que conhece a verdade? Quem é que conhece a verdade? É o cristão. Então entenda. Não é porque você é cristão que você tem que estar isento da sociedade, que você não pode pensar em política, que você não pode debater pautas. Debata, mas conheça as pautas que você vai debater. Estude, busque. Você precisa conhecer, você precisa entender que a gente precisa ser o justo, a gente precisa seguir esse caminho. Deus quer a gente nos melhores cargos possíveis. Deus quer que nós sejamos a nata da sociedade, dessa sociedade afora, para que pessoas vejam você lá fora e digam, rapaz, esse homem é diferenciado, essa mulher é diferenciada, não só pelos estudos, mas tem alguma coisa nela que é diferente, tem alguma coisa nele que é diferente, ele passa, ele tem um brilho diferente, e chegar para você e dizer, Gabriel, o que é isso? O que tem de diferente em você? E você poder dizer, não sou eu, porque eu não tenho força, eu não tenho intelecto suficiente, mas é o Senhor que brilha em mim, é o Senhor que me trouxe até aqui. E aí a segunda parte, que a gente vai ver desses versículos, é o versículo 6 e o versículo 7. E eu acho isso muito interessante, porque no versículo 6 e no versículo 7, eu intitulo esses 2 versículos de a mudança de identidade. Porque os jovens que estavam presentes ali se chamavam Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Como nós sabemos, ou se não sabemos, vamos saber agora, para os israelitas, para os judeus, o nome tem um significado muito importante. Porque o nome que é dado não é só porque o nome é bonito, mas sim porque ele tem um significado por trás. E quando a gente vai parar para analisar os nomes daquelas pessoas, a gente vai ver que era Ananias, Deus é gracioso, ou Deus é misericordioso. Misael, quem é semelhante a Deus? Azarias, o Senhor ajudou. Daniel, o Senhor é o meu juiz. Ou seja, todos os nomes estão em adoração a Deus. Aí o que acontece? Quando eles chegam na Babilônia, o chefe dos eunucos, o rei, ele vai dizer, não, vocês não podem continuar com essa mesma identidade. Vocês não podem continuar adorando o Deus de vocês aqui na nossa região. O nome de vocês vai ser mudado. Ei, Ananias, você não será mais Deus é misericordioso, mas será Sadraque, que significa devoto de Acu, que basicamente era o Deus da lua daquele povo. Ou seja, o seu nome que adorava a Deus, agora você vai adorar o nosso Deus. Ei, Misael, você que é quem é semelhante a Deus, agora se chamará Mesaque, que em vez de você dizer quem é semelhante a Deus, você vai perguntar quem é semelhante a Acu. Ou seja, você vai trocar o seu Deus pelo nosso Deus. Abednego, você que era o Senhor ajudou, a partir de agora será servo de Nebo, que basicamente é o Deus da sabedoria. Mais uma vez a Babilônia dizendo, você vai parar de adorar o Deus de vocês e começará a adorar o nosso Deus. Beltesazar, que basicamente antes era o Senhor é o meu juiz. Daniel, o Senhor é o meu juiz, começará a ser conhecido como Bel, proteja a sua vida. Ou seja, em vez de você ter a bênção de Deus, que a partir de agora você tem a bênção de Bel, que basicamente é outro Deus da Babilônia. Ou seja, eles começaram a tentar mudar a identidade daqueles meninos, daqueles jovens. Começaram a dizer, aqui na Babilônia vocês não serão conhecidos como é em Israel, vocês serão conhecidos do nosso jeito. E aí a pergunta que Deus me fez e que eu faço para vocês essa noite, e a nossa identidade está onde? Porque assim, é muito fácil, minha líder, eu ser cristão aqui dentro. É muito fácil eu estar aqui de terno, é muito fácil eu botar uma gravata, chegar aqui, glorificar, saltar, pular, é muito fácil. Mas a minha pergunta é, quando você sai dessas portas para fora, onde é que está a sua identidade? Em todos os lugares que você passa, você é reconhecido como um cristão? Ou você nunca sequer foi reconhecido dessa forma? Ou você, as pessoas olham e dizem, mas você é cristão? É nunca que seria.
Porque você tem deixado a sua identidade de lado. Porque você tem pegado aquilo que Deus te deu para a adoração a Ele e tem começado a deixar de lado. E pegado e começado a querer seguir as pessoas. Começado a querer fazer aquilo que as pessoas mandam. Começado a querer deixar a sua identidade de lado. Infelizmente, nós temos abandonado. E aí o que eu acho interessante é que a Babilônia ela tenta mudar o nome de Daniel e seus amigos. Só que eles não conseguem. Porque se você olhar alguns versículos na frente, quando eles estão conversando com o chefe dos eunucos entre si, eles vão ser chamados entre si como Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Por quê? Porque o mundo pode tentar mudar a nossa identidade, mas ele não conseguirá, porque a nossa identidade vem de Cristo e ela não pode ser revogada, ela não pode ser renunciada. Só que aí, cabe a mim e cabe a você querer manter essa identidade ou não. Ei, façais hoje a sua escolha sobre a sua identidade. Para de querer ser duas caras, uma coisa aqui e outra coisa lá fora. Ou você é crente ou você não é. Você precisa ser conhecido como cristão. Porque tudo que você fizer tem que ser para a adoração de Deus. O que você fizer, o seu andar, o seu falar, o seu vestir, tem que ser reconhecido como alguém que adora ao Senhor. Mas sabe o que eu acho engraçado? É que vão olhar para as mulheres, para as meninas que estão usando saia, que estão usando vestido, independente do momento, e vai dizer, para com isso, você é careta, joga um short, joga um top. Ei, mulher, ei, menina, quem sabe do teu coração é Deus, quem te escolheu foi Deus. Não se adequa às coisas do mundo, vive as coisas de Deus, faz aquilo que Deus colocou no seu coração. Em todos os lugares nós temos que representar a Cristo. Nós temos que ser a essência de um cristão. E sabe o que eu acho mais engraçado ainda quando eu paro para analisar, Misael? É que, infelizmente, tem pessoas no nosso meio que têm vergonha de serem reconhecidos como evangélicos. Porque eles vivem o evangelho aqui dentro, mas infelizmente lá fora, quando está com os amigos, quando está na farra, quando está com mulheres, aí a coisa muda. Aí ele já não quer mais ser reconhecido como um cristão. Ei, posso te dar um versículo para você meditar? Lucas 9:26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando ele voltar. Ou seja, você tem vergonha de mim? Você tem vergonha das minhas palavras? Você tem vergonha do meu evangelho? Posso te dizer uma coisa? Quando Cristo voltar, quando o Filho do Homem voltar, ele também vai ter vergonha de você e você não irá subir, você irá ficar. E a última parte, a penúltima parte da divisão desse texto é o versículo 8, que é o versículo que, na minha opinião, é o versículo principal, que é o versículo onde Daniel vai tomar a sua decisão. Daniel vai chegar para o príncipe dos eunucos e dizer que ele não quer se contaminar com os manjares, com as bebidas e com aquilo que está sendo oferecido a ele no palácio. E eu acho isso muito incrível, porque Daniel ele não fala eu e meus amigos. Daniel ele não fala nós, ele fala eu. E quando eu paro para analisar isso, eu entendo. Daniel não é massa de manobra. Daniel não é Maria, vai com as outras. Sabe por quê? Porque Daniel está dizendo, independente do que o povo for fazer, independente do que quem está ao meu redor escolher fazer, eu tenho a minha convicção e a minha convicção é, eu tenho que seguir ao meu Deus, eu tenho que fazer aquilo que eu fui instruído, eu tenho que fazer aquilo que eu aprendi dentro de casa. E quando a gente para analisar isso, a gente começa a entender que nós não podemos ser massa de manobra. Porque o engraçado é, a gente tem muito costume de fazer que nem periquito, que nem papagaio. A gente escuta o povo falando e a gente repete. A gente escuta e repete. E não procura saber a verdade. Quer ver uma coisa? A mídia influencia os nossos jovens, e não só os jovens, influenciam também senhores e senhoras. Porque, infelizmente, estão acostumados a simplesmente ouvir falar e repetir aquilo que é falado. Ah, porque fulano de tal está roubando. Ah, porque fulano de tal está fazendo isso. Ah, porque Beltrano está fazendo isso. Pergunta-se, você pesquisou para saber se é verdade? Pergunta-se, você está fazendo a sua parte? E aí a gente acha que isso é só lá para fora. Não. Serve para aqui para dentro também. Quer ver uma coisa? Apocalipse, capítulo 3. Quando João vai escrever às igrejas. Eu nunca vou me esquecer desse versículo, é um versículo que eu amo. João vai escrever à igreja de Éfeso e vai dizer para a igreja de Éfeso que uma das coisas que ele ama e que ele tem a favor da igreja de Éfeso, que o Senhor tem a favor da igreja de Éfeso, é que quando alguém chega para pregar, quando alguém chega dizendo ser apóstolo, e não é, eles colocam esses apóstolos à prova. Ou seja, o que isso significa, Zaqueu? A igreja de Éfeso não aceita qualquer comida. A igreja de Éfeso não escuta qualquer pregação e diz, é verdade. Não, a igreja de Éfeso escuta a pregação, analisa conforme as escrituras e depois vai dizer se é verdade ou se não é. Porque a gente está com um mau hábito de simplesmente escutar alguém pregando no púlpito, dizendo, faz isso, faz aquilo, e você achar que só porque um pregador está falando é verdade. Ei, se não está na Bíblia, não é. Gálatas 1:8. Se ainda eu, ou um anjo dos céus, vos anunciar um evangelho diferente do que já fora pregado, que seja considerado maldição. Ou seja,
Somente as escrituras são verdade. Sola escritura e nada mais. Ou seja, para de querer acreditar em tudo que está sendo falado. Começa a analisar segundo as escrituras. Começa a procurar saber de Deus. Ei, para de acreditar em qualquer profetada, pelo amor de Deus. Porque às vezes chega alguém dizendo, você vai ganhar, você vai fazer, vai ser isso, vai ser aquilo. Ei, pergunta-se, se a maior profecia que já foi criada não confirma isso, por que você acredita? Não adianta querer acreditar em qualquer profetada se a profetada não está baseada na Bíblia. Eu não sou maluco de dizer que eu não acredito em profecias, eu acredito. Só que a questão é, escuta a profecia, procura saber de Deus se é verdade ou não antes de acreditar. Sabe por que a gente tem tanta gente frustrada, Rebeca? Sabe por que a gente tem tanta gente frustrada, Gabriel? É porque, infelizmente, são pessoas que escutam profecias e acreditam na mesma da hora. São pessoas que tudo que escutam estão achando que é verdade. E, infelizmente, não é. E, infelizmente, se não está baseado na Bíblia, não é. Você vai cair. Você, infelizmente, vai quebrar a cara. Então, posso te dar um conselho nessa noite? Procura saber das coisas de Deus. Procura estudar, procura se estar atento. Aleluia! Glória a Deus! E aí, eu anotei mais uma coisa que eu já ia me passar, mas eu acho que tem que ser falado. E aí eu já vou finalizar aqui, até porque falta 2 minutos. E eu já vou finalizar aqui. O que eu acho engraçado sobre essa questão da decisão de Daniel e sobre a decisão que ele tomou em não ser massa de manobra e dizer, eu vou seguir o meu caminho, o que Deus tem colocado em meu coração. Quando eu estava lendo, Deus me lembrava de uma coisa. A gente tem um mau hábito de querer imitar as coisas do mundo para poder atrair jovens para a igreja. A gente, infelizmente, minha líder, está começando a achar que a gente precisa imitar o mundo para poder trazer pessoas para a casa de Deus, sendo que quem convence o homem do pecado é a Bíblia. Aí eu lembro de uma pregação que eu estava assistindo e que para mim ficou marcada. Um pregador ele vai chegar e vai dizer, me mostra na Bíblia Deus copiando o Egito para poder manter José na presença dele. Me mostra na Bíblia Deus copiando a Babilônia para poder manter Daniel na presença dele. Me mostra. Sabe por que ele não faz isso? Porque as coisas de Deus são sérias e precisam ser seguidas conforme a Bíblia. Nós não precisamos imitar quem está lá fora para poder trazer pessoas. Nós não precisamos imitar o mundo para poder manter os nossos jovens aqui dentro. Entendam. Vai ser mantido aqui dentro quem tem que ficar. Porque se você não consegue entender a palavra, se você não consegue aceitar uma correção, se você não consegue ter intimidade com o Senhor, infelizmente, vai chegar um momento que a palavra vai pesar tanto que você vai sair. Eu sinto muito te dizer, mas é a verdade. Porque sabe qual é a verdade? Quem não está firmado na rocha, ele cai. Quem não está firmado na palavra de Cristo, ele cai. Quem não está procurando conhecer as Escrituras, infelizmente vai cair. Infelizmente vai sair. Zaqueu, então o que eu faço para não cair, para não sair? Busca conhecer a palavra, busca ter relação com Deus, busca ter relacionamento direto você e Deus. Vem para a igreja, procura aprender, participa dos cultos de doutrina, participa das EBDs, para você ter conhecimento, mas no seu íntimo, no seu secreto, dentro da sua casa, vai ler, vai estudar, vai buscar conhecer a Deus, porque você precisa ter intimidade com o Senhor, porque se não tiver, não vai dar certo. Se não tiver intimidade com o Senhor, infelizmente vai acontecer o que o apóstolo Paulo vai dizer. Ele vai dizer que muitos, infelizmente, naquele grande dia, não estarão no céu. E, infelizmente, vai acontecer o que eu não quero para a minha vida e eu não quero para a vida de vocês. A gente vai viver dentro da igreja. A gente vai renunciar à bebida, vai renunciar à cachaça, vai renunciar à prostituição, vai renunciar aos prazeres da carne. Só que não vamos estar vivendo verdadeiramente o evangelho. E quando chegar naquele grande dia, ele irá nos olhar e irá dizer, mas quem é você? Afasta-te de mim, porque eu não te conheço. E eu não sei vocês, mas para mim vai doer mais, vai ser pior eu ter vivido o tempo todo dentro da casa do Senhor dizendo, Senhor, eu estou buscando ir para o céu. E chegar no grande dia ele dizer, tá fora. Você dizia que estava me seguindo, mas você não me seguia. Pegando as coisas, como os jovens e os adolescentes fazem hoje em dia, você está sendo sabor cristão. Você está sendo alguém que se diz cristão, mas infelizmente você não é. E o versículo 12... E o versículo 12, para a gente finalizar, foi o último versículo que a gente leu. Versículo 12, ele vai trazer a fala de Daniel, que Daniel vai dizer, põe os teus servos à prova. E o que eu acho muito bonito nesse versículo, minha líder, para a gente finalizar, é que literalmente Daniel, quando ele vai propor para o príncipe dos eunucos, essa questão dele não se alimentar dos manjares do rei, o príncipe dos eunucos vai dizer, você é maluco? Como é que eu vou fazer um negócio desse? Se eu fizer e não der certo, o rei vai querer minha cabeça. Ele vai perceber que vocês estão mais fracos do que os outros. Ele vai perceber que vocês não se alimentaram direito. E ele vai querer a minha cabeça.
Aí sabe o que eu acho bonito? É que Daniel, ele vai lançar mais uma proposta. Daniel vai chegar para o príncipe dos eunucos mais uma vez e vai dizer, é assim? O rei vai querer a cabeça do senhor? Relaxe, eu sou cristão, eu não boto ninguém à forca para benefício meu, eu não preciso pisar em ninguém para poder crescer, eu sigo a Deus. E sabe o que eu vou fazer? Vamos fazer um acordo então. Dá pra gente 10 dias. Eu confio no meu Senhor que em 10 dias ele já mostra resultado. Então vamos negociar. Bota 10 dias a gente seguindo a Deus e 10 dias os outros seguindo o rito da Babilônia. E vamos ver quem é que vai estar melhor. Vamos ver quem é que vai estar certo. Se é quem segue a Cristo ou se é quem está seguindo os padrões da Babilônia. E Daniel não vai colocar aquele trabalhador como alguém que precisa ser pisado para que ele consiga sustentar aquilo que ele tem no seu coração. Ele vai dizer... O tempo que nós temos são 3 anos. O que é 10 dias perante 3 anos? Pega só 10 dias. Não precisa ser os 10 anos inteiros. Pega 10 dias e testa a gente. Coloca a gente na balança. Coloca a gente, eu contra eles. E aí, não estava anotado, mas quando eu penso em eu contra eles, eu só lembro de um profeta. Profeta Elias. Que vai chegar e vai dizer, vem vocês que adoram a Baal. Vocês que acreditam que Baal é Deus, vocês que acreditam que Baal pode responder com fogo, bora eu contra vocês, o meu Deus contra o Deus de vocês, e vamos ver no que dá. E aí o que eu acho mais lindo nessa história é porque hoje a gente está em um costume também de dizer, porque nós somos cristãos, nós temos que respeitar a tudo. Eu concordo, respeito. Só que a gente está num costume de dizer, não, porque a gente tem que seguir, não, porque ele se diz ela, e aí eu tenho que chamar de ela. Ei, posso te dizer uma coisa? Respeitar, respeita, mas aceitar você não aceita não. E sabe o que Elias faz? Elias, em meio ao momento em que os adoradores de Baal, os sacerdotes de Baal estão pedindo fogo, ele vai dizer, ei, clama mais alto, ele está dormindo. Ei, clama mais alto, ele não está te ouvindo não. Ei, clama mais alto, sabe por quê? Porque como ele é um Deus de verdade, ele deve estar atendendo a outras pessoas. Vai, clama mais alto para ver se Baal atende. E Baal não atende. Aí Elias vai fazer o contraditório. Ele vai pegar aonde ele vai oferecer o holocausto e ele dizendo, não está fácil demais. Eu vou jogar água, porque água não combina com fogo. Eu vou jogar água para ficar mais difícil. E quando ele começa a orar, Deus responde com fogo, porque só existe um que pode ser adorado. Só existe um que é o verdadeiro Deus. Só existe um que deve ser seguido. Ei, não coloca ninguém à forca para benefício seu. Ei, não coloca ninguém como degrau para você subir. Mas posso te dizer uma coisa. Se vier de lá para cá, vai ouvir daqui para lá. Se vier confrontar a tua fé, esteja preparado para defendê-la. Respeite a todos. Respeito é bom. Só que entenda uma coisa. Existe uma linha muito tênue entre você estar respeitando e você estar aceitando. Existe uma linha muito tênue também em você estar respeitando e ser respeitado. Entenda uma coisa. Esteja preparado para defender a sua fé. Esteja preparado e alicerçado no Senhor. Porque você vai se deparar com situações em que pessoas que não concordam com a tua fé, que não acreditam na tua fé, vão chegar para poder te afrontar de todo jeito. E eu posso te dar uma ideia? Usa sabedoria. Pede sabedoria a Deus para que você consiga, de enquanto eu estiver vindo de cá para lá, você conseguir falar daqui para lá. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Quase que eu me passava, a irmã me lembrou. Eu queria aproveitar um momento, depois da pregação, depois de escutarmos que precisamos seguir a Deus, precisamos estar no caminho que o Senhor nos ofereceu e que o Senhor nos ensina a seguir. Eu queria aproveitar a situação para perguntar se tem alguém que queira aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus. Eu não conheço você, eu não conheço o seu coração, é coisa sua e de Deus. Entenda, eu não faço nada, quem faz é o Senhor. E eu falo isso e não vou insistir, nunca insistir. Amém. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, viu? Muito obrigado. Que Deus continue abençoando o nosso irmão Zaqueu, a todos os irmãos que se fizeram presente. E assim é chegado o nosso pastor e nós estaremos passando para ele fazer o encerramento em nome de Jesus. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé, estaremos orando. Eu queria vir mais cedo, mas não tive como vir, porque eu tinha outro compromisso. Mas estamos aqui, vamos orar. E logo depois, né, quem puder ficar aí, nós teremos o evangelismo. Vamos orar aí até 9 horas, ou até 10 horas. E aí 10 horas nós estaremos saindo para fazer um trabalho de evangelismo. Os irmãos que quiserem, quem puder ficar, podem ficar para nós estarmos orando. Amém? Ouvi 2 jovens lá no fundo, não sei. Estão nos visitando? Foi apresentada as jovens lá? Já foi? Amém. Então, Deus em Cristo abençoe vocês. E a igreja fica muito alegre com a presença de vocês, viu? Deus em Cristo abençoe.
vocês procuraram o melhor lugar para estar nesta noite. Muitos queriam ter essa oportunidade, mas já não tem mais. E vocês tiveram e aproveitaram. Bom, que Deus continue abençoando. E eu tenho certeza. A Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então é porque Deus tem um compromisso com vocês. Talvez ainda não despertou em vocês, mas Deus tem um compromisso. Soberano, altíssimo e eterno Deus, Pai santo e poderoso, Pai querido e amado, queremos ser agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Queremos agradecer, ó Deus, pela Tua palavra, pela vida do Teu filho, a vida das Tuas filhas, a vida de todos aqueles, Senhor, que por aqui entraram. Deus, em nome de Jesus, Senhor, continua com Suas mãos estendidas sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, para que nós possamos, Senhor, estar dia a dia, Senhor, exaltando e te glorificando e mostrando para a sociedade que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos dá uma noite de paz, que possamos, Senhor, estarmos também, ó Deus querido e amado, ao trabalho de evangelismo, levando a Tua palavra, e que as pessoas possam, Senhor, estar sentindo a Tua presença, e que a Tua palavra possa fazer efeito aos corações. Pai, em nome de Jesus, já te agradeço. Amém. Suspende suas mãos, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo esteja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Certamente que a bondade me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Povo adquirido, igreja unida, na comunhão, no partir do pão, nas orações até o arrebatamento.